Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da Cash 3 da Melius. Vamos trazer o relatório do terceiro trimestre de 2021 e também, principalmente lá no final, análise gráfica para a gente saber se ela já acabou essa grande correção, essa grande queda que ela está no atual momento. Então não perca esse vídeo aí que tá bem legal, hein? Então bora lá! Então vamos começar. Melius Cash 3, valor atual da sua ação está em R$ 3,98. Ela não é boa pagadora de dividendos, ela fez a IPO recentemente, no ano passado, então não vai pagar dividendos bons assim para você tão cedo. Espere dividendos lá para o longo prazo. Atualmente 0,16%, só para falar que não pagou nada. Valorização nos últimos 12 meses, 136,9% e no mês atual 8,74%. Patrimônio líquido dela hoje 713 milhões e o seu valor de mercado 3,1 bilhões. E ela tem uma excelente liquidez média diária, por mais que ela seja uma empresa nova no mercado, ela já está com a liquidez média diária muito boa. E o free float dela, quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para serem negociadas, 68,21%. O seu PL atual é um PL negativo de menos 654 e a sua média histórica é de menos 278. No atual momento, a empresa está negativa, com prejuízo. E o seu preço sobre valor patrimonial atual, 4,48, e a sua média histórica é de 4,91. Aqui falo quanto o mercado está disposto a pagar pelo seu valor patrimonial. Então, o mercado está disposto a pagar 4,48 vezes a mais do que ela tem de valor patrimonial. Trazendo uma mensagem do CEO da empresa, antes da gente entrar nos resultados, peguei só um trecho que eu achei interessante para poder justificar os resultados que nós vamos ver daqui para frente nos próximos slides. O nosso foco como gestores e principais acionistas do grupo Cash 3 é buscar estratégias que propiciem potencial aumento de geração de caixa no longo prazo de forma sustentável. Isso significa que entre maximizar o resultado de curto prazo e construir um produto melhor para nossos usuários e parceiros, não hesitaremos na segunda opção, que seria construir um produto melhor para os nossos usuários e parceiros. E todas as nossas decisões estarão alinhadas com os objetivos de longo prazo. O modelo antigo de parceria no cartão de crédito já não era mais capaz de criar a experiência ideal aos usuários e optamos por redesenhar o nosso produto. Consequências imediatas como a queda da receita, redução na abertura de novas contas e redução dos números de usuários ativos dessa vertical já eram esperados. Por outro lado, a partir de 2022 teremos capacidade de servir nossos usuários com excelente qualidade e ao mesmo tempo recebermos remuneração muito superior por isso. Será ainda fundamental para podermos inovar em prol dos nossos usuários e nos diferenciar do mercado. Então, nós vamos ver lá na frente que ela teve prejuízo aí nos últimos 2 trimestres e uma justificativa seria essa, que eles estão buscando não maximizar o resultado de curto prazo, que aí seria muito fácil trazer esse retorno, mas é meio mascarado. O que eles querem é construir um produto melhor para os usuários no longo prazo. Vamos passar para frente agora para a gente entender um pouco melhor dos seus resultados. Número de contas totais abertas, então no terceiro trimestre de 2021 foram 20,8 milhões, aumento de 78% em relação ao terceiro TRI de 2020, usuários ativos 9,5 milhões, um aumento de 168% em relação ao mesmo período do ano passado, e evolução do grupo Cash, ou seja, dos funcionários da equipe Cash. Então hoje são 838 funcionários parceiros ali Cash 3 e tá aí ó, um aumento exponencial aí desde novembro de 2020, só está aumentando a sua equipe. Trazendo os resultados do terceiro trimestre de 2021, agora a receita líquida teve aumento em comparação, quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. As suas despesas operacionais também aqui ó, praticamente triplicaram também. E aqui embaixo a gente olha o lucro ou prejuízo líquido no período. Então ela saiu de um lucro líquido de 4,7 milhões para um prejuízo atual de 2,9 milhões. Então a empresa entregou prejuízo nesse trimestre, no terceiro trimestre de 2021.
Olhando a sua margem bruta, indicador de eficiência atual, menos 4,36 e a sua média histórica de menos 10,86. Então, isso aqui mostra que a empresa gera prejuízo e aqui do lado a margem líquida está atualmente em menos 2,35 e a média histórica de menos 9,58. Também está entregando prejuízo. E o ROI aqui embaixo, indicador de rentabilidade, menos 0,69% e a média histórica de menos 33,67%. Também é um ROI negativo, então esses três indicadores aqui que são de eficiência e de rentabilidade mostram que a empresa gera prejuízo no atual momento. Olhando a sua receita líquida com os dados que a gente tem disponíveis, é uma empresa nova no mercado, então tem poucos dados para analisar. Isso dificulta você ter uma boa valorização da empresa aí na hora de você trazer a análise fundamentalista, o seu estudo fundamentalista para decidir investir numa empresa. O ideal seria ter vários anos para poder estudar, mas enfim, aqui a gente vê que a receita dela até crescente aí do ano passado para cá. Mas já olhando o lucro líquido dela, a gente percebe que os últimos 2 trimestres ela entregou prejuízo. E aqui embaixo o patrimônio líquido dela que a gente tem aqui para olhar é quando ela fez a IPO, arrecadou dinheiro no seu IPO e o seu patrimônio consequentemente cresceu. Olhando aqui a sua dívida líquida agora, ela não tem dívida líquida, isso aqui é um ponto positivo para Cash 3, então está negativado aqui na dívida, muito bom. E o CAPEX seriam as despesas com investimentos, no atual momento ela até deu uma segurada ali no acelerador, tirou o pé um pouquinho, diminuiu suas despesas com investimentos para poder começar mais na frente, igual eles falaram em 2022, começar a arrecadar mais dinheiro, mais receita e gerar mais lucro. Então teve uma barra muito grande de investimento que eles fizeram aqui no início desse ano e agora diminuiu bastante. E o seu EBITDA, capacidade de geração de caixa, hoje está negativo. Isso aqui não é saudável para a empresa. Então já teve caixa positivo, veio diminuindo e agora o seu caixa está piorando aqui. A gente viu que a barra do terceiro trimestre foi pior do que a do segundo trimestre. Então fica de olho nisso aí se você é acionista dessa empresa. Agora entrando na parte gráfica, a parte que o pessoal acho que mais gosta desses estudos que a gente faz aqui, porque aqui a gente tenta encontrar alguns padrões para ver se são bons pontos de entrada, de saída, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, gráfico semanal dela. É uma empresa que entregou 695% de valorização aí, desde quando ela começou a ser negociada na bolsa até em agosto desse ano e depois entrou numa grande queda, numa grande correção e passou até do normal a correção. Normalmente corrige entre 50% a 61% de retração de Fibonacci. Ela no atual momento bateu em 78% da retração de Fibonacci. E está com uma queda hoje de 69% da sua valorização. E ela fez um desdobramento, que ela não é boba nem nada, viu que estava com uma valorização muito grande, começou essa correção, eles ficaram com medo ali, não sei porquê, foram lá e falaram, vamos fazer um desdobramento aqui de 1 para 6, para a gente poder ter mais liquidez e aí o mercado começar a comprar mais das ações. Então aqui a gente percebe que o desdobramento foi em setembro desse ano, até teve uma liquidez melhor aqui, mas não conseguiu segurar essa queda e ó, continuou caindo aqui e ainda não reverteu essa tendência de baixa, nós vamos ver no próximo gráfico. Aqui embaixo o MACD até que está dando um sinalzinho no gráfico semanal de reversão, que seria ó, o histograma aqui já está diminuindo aqui, mas mesmo assim a azul está por baixo da laranja, ainda continua uma tendência de baixa no gráfico semanal, mas ele já está indicando uma possível reversão de tendência. Mas com esse resultado agora a gente tem que ver como que o mercado vai precificar essa ação. E aqui do lado o índice de força relativa, força vendedora está mais forte do que força compradora no atual momento. Parece que está querendo retomar aqui agora, mas vamos ver. Gráfico diário agora para ajudar a gente a entender aonde que essa empresa está no atual momento. Já olhando o gráfico diário dela, olha só, quando ela cruzou essa média móvel de 17 períodos por baixo da de 72 períodos aqui, sinalizou a tendência de baixa, tentou se recuperar aqui quando fez o desdobramento, aumentou a liquidez do ativo, então ficou um valorzinho bem atrativo, então começou a ser mais negociada, mas mesmo assim chegou aqui na resistência da média móvel de 72 períodos, não rompeu, não conseguiu segurar e continuou caindo e agora fez até um fundo aqui agora, mas não reverteu a tendência ainda. Fiz essa rabiscada aqui, já já eu vou explicar.
Aqui embaixo, MACD, azul já está por cima da laranja, bom sinal de reversão de tendência no gráfico diário, tá? Gráfico de curto prazo. Então já está apontando para cima e o índice de força relativa também está se recuperando. A força vendedora ainda está mais forte do que a força compradora, mas já está quase próximo dos 50%. O que seria o ideal? Passar o índice de força relativa acima dos 50%, força compradora ficar mais forte, aí o ativo ganha peso, os touros começam a ficar mais fortes do que os ursos. O MACD já está apontando para cima aqui, já está azul por cima da laranja, beleza, aí os dois indicadores sinalizariam essa possível reversão. E aí o que teria que acontecer? Eu acharia melhor para entrar depois desses sinais. Ó, fiz essa gambiarra aqui, mas é só para você entender e nunca mais esquecer. A verde cruzar por cima da vermelha seria o ideal, igual fez aqui, ó. A verde, a média móvel 17 períodos cruzou para baixo da de 72 períodos, agora tem que ser ao contrário. A verde, 17 períodos, cruzar para cima de 72 períodos, isso sinalizaria uma reversão de tendência e ainda fazer um pivô de alta, que seria um topo maior que o topo anterior, um fundo maior do que o fundo anterior, e aí romper esse topo aqui, pronto. Aí eu acharia que essa tendência de baixa estaria superada e ela voltaria a entregar resultados de valorização no curto prazo e buscando aí talvez o gráfico semanal, o médio prazo também. Então, graficamente falando da Cash 3, eu acho que ainda ela está na tendência de baixa, não reverteu ainda. Eu esperaria mais esses sinais aí que eu acabei de falar acontecerem. Já na análise fundamentalista dela, atualmente ela está entregando prejuízo, entregou prejuízo no segundo trimestre, entregou agora também no terceiro trimestre de 2021. Vamos ver como que o mercado vai precificar essa empresa aí. E eu acho o seguinte, empresa de tecnologia é complicado você fazer análise, principalmente empresas que têm poucos dados para serem estudados, como ela fez o IPO recentemente. Então fica a seu critério entrar ou não nessa empresa mostrando dados negativos. O CEO falou aquela mensagem lá no início, que eles estão buscando longo prazo, mas enfim, eu não gosto de investir nesse tipo de empresa desse jeito e principalmente com um IPO recente. E a análise gráfica, já resumi aí, ainda está em tendência de baixa, beleza? E então é isso, se você tiver gostado do vídeo, já dá um like aí para fortalecer o canal, se inscreva aqui também, vem para a família, vamos aprender junto aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!